Olá, querido, a paz, tudo bom? Aqui é o irmão Carlos Xavier. Eu quero trazer algo da palavra de Deus para o seu coração. E esse canal aqui é para nós tirarmos algumas dúvidas, né? Algumas. Você pode colocar nos comentários aqui se você concorda ou não com o versículo. E se você concorda, tudo bem. Não concorda também, tem livre acesso a falar o que você bem entender, tá? Mas eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, capítulo 1, a partir do versículo 6, que está escrito assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Vamos ver esse primeiro versículo aqui, versículo 6. Ele faz uma pergunta que não era assim, não era muito lógica ter sido feita, porque Jesus estava passando algumas instruções para eles ali. E você percebe logo que ele já também é afoito, né? Querendo saber o que ia acontecer no futuro. E você vê que a resposta de Jesus é bem contundente, relevante ao que estava passando e sobre a importância daquele momento. Ele disse, versículo 7, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Ele está falando assim, olha, você não se preocupa com isso agora não. Agora não é o momento de se preocupar com isso. Isso vai acontecer no futuro. Tá? Só que quem sabe isso é o Pai. Versículo 8. O que Jesus queria, né, ser direto para eles, que eles precisavam entender. Versículo 8. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins, as regiões mais distantes da terra. Jesus está falando para eles o que queria de importante para eles. Agora vamos entender o que está escrito aqui? E havendo dito isso, versículo 9. E havendo dito isso, essas palavras, vendo eles, olha só, vendo eles, foi elevado a uma nuvem e recebeu e o ocultou aos seus olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos, olhando para os céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois, a Bíblia está dizendo que dois, vestidos de branco, dois varões israelitas, dois anjos vestidos de branco, aparecem e eles falam assim, e os quais também lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, virá acima como viste ir para o céu. O tema desse momento aqui, essa palavra que eu tenho com você é: não haverá sucessor. Grave isso aí, não haverá sucessor. Vamos lá, o que é sucessão? Quando o sucessor é aquele que vai tomar o cargo do outro. Exemplo, quando tem um rei morre, né, e aí quem vem a suceder o reinado na monarquia é o príncipe, né, o que está ali, né, na sucessão, na ordem de sucessão. Um presidente da república, caso ele não seja reeleito, quem vai suceder será o outro que vai vir com o mandato, e assim são vários cargos de sucessão na área administrativa, no judiciário e por aí vai. Mas aqui nesse texto bíblico, o que eu quero dizer para você, com um tema meio difícil você entender, talvez seja difícil, alguns já estão até entendendo, é que não haverá sucessor. Eu vou te mostrar esse texto batendo com outro texto que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, tá? E 10 em diante. Isso sucedeu, pois, que havendo, 2 Reis, tá? 2 Reis. Isso sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aqui tem um diálogo entre Elias, o profeta Elias, e o seu sucessor, Eliseu, que era o seu mestre, seu ajudador ali. E diz o texto: e disse-lhe: coisa dura pediste, versículo 10. Agora, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não te fará. Onde eu quero chegar com a leitura de Atos, a leitura de 2 Reis. Primeiro, quando eu li esse texto de Atos dos Apóstolos, eu vejo que os discípulos estão olhando para os céus, né?
E você, entenda bem, essas pessoas que estão olhando para eles conheciam a Torá, eles sabiam muito bem o que acontecia. Vamos lá, por quê? Por que conheciam a Torá? Jesus sempre teve uma sombra, a sombra de Elias, assim, ao seu redor, no seu ministério. Né? Um exemplo, quando você vê isso, Mateus capítulo 17, acho que a partir do versículo 4 em diante, vai falar sobre isso, sobre a questão do Monte de Transfiguração. Deixa eu achar rápido para você aqui, que há uma comparação, uma certa, né, adoração ali a Moisés, Elias, né? E essa sombra de Elias sempre teve colada com Jesus. Presta atenção, sempre teve colada com Jesus. Tá? Aqui, Mateus capítulo 17, diz assim, acho que é a partir do versículo 4. Isso. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, olha a resposta. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mas essa sombra de Elias, né, você vai acompanhar outros versículos, eu não quero ficar alongando o vídeo, porque fica muito longo, pode ficar cansativo também para você, embora que a palavra de Deus não cansa, né? Mas, vamos lá. Essa comparação sempre teve. E quando eu vejo para Atos capítulo 1, e vejo aqueles homens olhando para os céus, né, tendo aquela reação de ficar olhando para os céus, eles conheciam a Torá. Veja bem, para eles conhecerem a Torá, houve uma certa, vamos dizer assim, uma certa comparação com o que aconteceu com Elias e Eliseu. Elias está sendo levado, mas Elias fala assim: olha, não tire os olhos de mim, fique focado em mim, porque se você não prestar atenção, você não vai receber. Mas se você olhar para mim, ficar com seus olhos fitos em mim, você vai receber a porção que você pediu, porção dobrada do meu espírito. E Eliseu fica com os olhos fitos. E o que acontece? Ele é agraciado, ele recebe a porção dobrada de Elias, vem para Eliseu. Agora veja a importância que tem o plano de salvação de Deus para com a igreja. Agora vamos voltar aqui para Atos capítulo 1. Tu imagina, meu irmão, se nesse momento aqui, tá, na hora que Jesus está sendo elevado aos céus, né, assunto aos céus, e de repente algum daqueles discípulos ali poderia se até deixar entrar no coração, porque sabe como é esse sentimento humano, a carne, e dizer que recebeu porção dobrada do Espírito. Por que você está falando isso, Carlos? Porque quando você vê o versículo 10 de Atos, você vê os anjos falando assim, olha como é que são as coisas. Versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais também lhe disseram: varões galileus. Olha por que os anjos falam isso com eles? É uma pergunta. Por que faz essa indagação, essa palavra afirmativa com eles? Olha, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Cristo que subiu, que foi aos céus, é o mesmo que vai voltar. Claro que você pode entender esse texto aqui como uma visão escatológica. Também tem essa visão, e é a mais, né, concreta, que é pregada todos os dias, né, nas igrejas, que o Cristo que subiu, ele vai descer, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas aqui, preste atenção, é necessário que haja 2 testemunhas, 2 varões, porque o próprio Deus coloca esses 2 varões ali para que não houvesse uma blasfêmia, alguma loucura entre eles ali. Que de repente, já pensou se não tem os 2 varões ali? E uma daquelas pessoas que são testemunhas começam a gritar que recebeu porção dobrada? Aonde eu quero chegar? Imagina, vamos dizer Pedro, vamos botar Pedro como exemplo. E Pedro fala: recebi porção dobrada, recebi porção dobrada. Outro apóstolo, outra pessoa fala: recebi porção dobrada, porque eles estavam fazendo uma comparação. Por isso que o anjo fala com eles: por que você está olhando para cima? Olha só, o que está acontecendo aqui é uma sombra do que aconteceu lá em 2 Reis capítulo 2. Ele fala assim: olha, por que estão olhando para cima? Você tem que ficar focado aqui,
Porque não há sucessor. Não há sucessor. Quando Elias foi levado aos céus na carruagem, o sucessor dele foi Eliseu. Mas quando Jesus foi levado aos céus, não tem sucessor. Agora, como eu falei do plano de salvação, tu imagina se de repente uma das pessoas aí falasse que era sucessor, ou que recebeu porção dobrada. Automaticamente, digamos que fosse uma coisa maligna, né? Usado por Satanás para falar que foi isso, porque só isso, que não tem base, a Bíblia não tem uma profecia falando sobre isso. Se alguém falasse isso, com certeza ele seria uma coisa usada por Satanás, dizendo que eu sou sucessor de Jesus, sou eu que estou recebendo porção dobrada. Tu imagina, ele podia fazer uns milagres, ou fazendo algumas coisas que Jesus fez no passado, e o que aconteceria? Ele ia aniquilar aquilo, tudo que Jesus fez. Tu imagina Pedro dizendo que recebeu porção dobrada, fazendo um monte de milagres, um monte de coisa. Seria algo para talvez aniquilar o ministério de Jesus. Até nisso, Deus foi tão sábio como ele é. Deus foi tão sábio, não. Ele é sábio que ele colocou 2 anjos como testemunhas. Você vai ver também, se você ver Lucas 24, você vai ver a partir do versículo 4, acho que 3, 4 e 5, que quando as mulheres vão no sepulcro, enquanto o sepulcro vazio, elas ficam atemorizadas com o que está acontecendo ali. E elas falam assim, né? Aí aparece 2 anjos e falam assim: mulheres, por que procurar o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Sabe para quê? Porque de repente elas podiam sair gritando dali, ou falando alguma coisa, mas elas tiveram a tratativa junto com aqueles 2 varões, para que não houvesse heresia, para que todos ali tivessem consciência que Jesus Cristo ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então, isso é algo que eu trago para você. Você pode discordar, você coloca no comentário aí. Não concordo com você, mas até para meu esclarecimento, que eu também tenho aprendendo da palavra, e para me ter certeza que eu falei, mostra alguma coisa também. Se você vê também, por que 2 testemunhos? Você lê Deuteronômio, se não fala memória, capítulo 19, versículo 15. Está falando de 2 testemunhos também lá. E eu quero dizer para você que o Cristo que morreu, ele ressuscitou, passou suas instruções, houve o crescimento da igreja, e esse mesmo Cristo vai voltar. Não tem sucessão. E mais interessante, o vídeo não pode ficar longo, né? Mas se você ler para mim os Salmos, que é lindo, né? Naquele momento em que Jesus está subindo, sendo levado aos céus, sendo assunto aos céus, tem um capítulo que eu acho lindo, que é o Salmo capítulo 24, a partir do versículo 7. Tu imagina aquele momento, né? Não tem sucessor aqui na terra, tá? Não tem sucessor aqui na terra. Ele cumpriu a sua missão. Quando ele está sendo levado aos céus, Salmo 24, versículo 7 em diante, diz assim: olha quem está vindo, eu vou conjecturar, tá? Fazer uma conjectura em cima desse texto aqui. Antes de ler o versículo 7, diz assim: olha quem está vindo lá. Imagina. Quem está chegando aqui nos céus? Diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, e levantai portas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, portas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus subindo, e aquela alegria, e chegando aos céus, que a missão foi cumprida. Então, meu irmão, Deus te abençoe. Talvez tenha mais versículo para falar com você aqui, mas já estamos com um bom tempo já desse vídeo aqui, não quero que fique longo. Tire as suas dúvidas, esse canal aqui, eu vou trazer mais textos aqui. Se você quiser colocar algum texto aqui para que eu venha analisar e trazer uma visão, a gente pode discutir aqui, tá? Trazer a minha visão, que não é a visão central de tudo, né? Porque a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua visão, tem o seu foco. Então, mas dentro da palavra tem que ser a palavra, tá, irmão? Sem trazer heresia. Se você achou alguma coisa que você não gostou, coloca nos comentários aqui. Eu vou estar lendo e vou estar vendo que eu posso melhorar, tá bom? Deus te abençoe, te dê paz, te dê graça, no nome de Jesus.